Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 21 de agosto. Agora na Espanha, 20 horas e 30 minutos. No Brasil, 15h30 da tarde. A gente segue desenhando aqui o que parece ser uma figura triangular de acumulação. A nossa canaleta virtual de alta, forçando muito, ainda estaria vigente, né? Mas ficou um pouco disforme. Forçando muito, ainda estaria vigente. É mais fácil acreditar que a gente está desenhando mesmo uma figura triangular de acumulação. E a gente deve paulatinamente perder a amplitude movimentacional, ficar espremido aqui no bico dessa figura triangular, para aí sim explodir em direção a essa camada congestional aqui, que coincide com a VWAP anual. Na nossa banda de VWAP mensal, se a gente até o final do dia não avançar com o corpo real desse candle vendedor de hoje, né, dia 21, domingo, para baixo desse aqui de ontem, aí a gente já encontrou um limite de queda para esses dois Morobuzus. A principal característica de um Morobuzu, que é um candle com corpo real extenso, como esse do dia 19 e esse de ontem, dia 20, é que ele nunca vem sozinho. O do dia 19 apareceu e logo trouxe um irmãozinho. Ele sempre traz um irmãozinho. E a gente acabou encontrando um ponto de inflexão aqui no patamar de 20.721, que era o patamar da VWAP mensal do mês 7, do mês de julho. Então a gente encontrou um ponto de inflexão aqui no patamar da VWAP do mês de julho. Eu acredito que tenha sido o fundo dessa história correcional e agora a gente deve explodir em direção à aresta superior dessa nossa figura triangular. A gente deve voltar a testar algo acima de 23, talvez 24 mil dólares, para aí sim ficar pipocando, entrar nessa cunha triangular, nesse bico, e aí sim desenvolver aqui, desenhar a nossa onda 1 em direção a essa camada congestional, que é onde está a VWAP anual, ali próxima de 30 mil dólares. Baixou um pouquinho, perdeu os 30 mil, mas está ali em 29.700, que coincide com essa camada congestional. Então, nada de desespero aos cavaleiros do apocalipse que se animaram com essa queda da BTC. Eu ouso afirmar que isso aqui é só mais uma agulhada num amplo movimento acumulacional em direção à VWAP anual. Não, aos cavaleiros do apocalipse, não se assanhem muito, porque isso aqui vai redundar no teste aqui de uma onda 1 que vai buscar o patamar da VWAP anual. Aqui a gente deve desenhar uma onda 2 e numa onda 3 a gente deve buscar essa série de suportes aqui no patamar de 40 mil. Então vai ser uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Aqui a gente vai desenvolver uma onda 4 e depois uma onda 5 vai avançar aqui para esses topos aqui acima de 44, 45 mil dólares. Na minha leitura, essa vai ser a movimentação da BTC. No intraday foi didático, todos os sinais hoje fecharam rapidamente. Quando bateu na lower, a gente deu os sinais e rapidamente fecharam. Bateu na VWAP, a gente beijou a lower. Aqui a gente deu uma entrada também e fechou rapidamente. Depois ficou só basicamente transitando pela banda superior da banda de VWAP. Bateu na VWAP, a gente entrou e saiu rapidamente. Ficou didática. Lambeu a upper, voltou para VWAP. Lambeu a lower, voltou para VWAP. Lambeu a upper, voltou para VWAP. Os assinantes embolsaram os seus respectivos lucros. E na seara fática, tem uma reportagem muito interessante aqui na Crypto Potato, que dando conta de que Wall Street não entende ainda, os principais operadores de Wall Street não entendem ainda a BTC, por razões expostas por um veterano aqui do Goldman Sachs, que tem mais de 13 anos de Wall Street, e segundo ele, poucos operadores entendem as características fundamentais do dinheiro. Ele explica o porquê do ouro ter sido a primeira divisa em períodos pré-romanos, já que o ouro reunia todas as características para que ele se tornasse uma divisa, uma moeda de troca: durabilidade, divisibilidade, reconhecibilidade. Aqui é a aceitação ampla dentro do espectro
do mercado onde a divisa circula, a portabilidade e a raridade ou escassez. Todas essas características a BTC detém, e segundo esse veterano de Wall Street, muitos banqueiros já perceberam que a era cripto já chegou efetivamente, mas alguns dirigentes, ou porque são remunerados para criticar, e outros porque ficam rezando ainda a cartilha dos bancos centrais, ainda advogam uma teoria econômica keynesiana, que basicamente defende o controle centralizado da oferta monetária por um ente soberano. Mas nem sempre o dinheiro foi emitido pelos estados soberanos. Antes do absolutismo, o papel moeda era emitido basicamente por casas bancárias privadas. Quando na Feira de Flandres as primeiras casas bancárias começaram a emitir letras de câmbio, e também na Itália, em Florença, os principais papéis que circulavam como moeda, na verdade, atestavam uma reserva equivalente em ouro, e essas letras de câmbio circulavam como se fosse papel moeda. Em algum momento, principalmente depois do absolutismo, os estados soberanos passaram a controlar a oferta monetária. E os banqueiros que já perceberam isso, já com certeza já estão pulando em direção ao mundo cripto. E mais um analista dá conta de que essa sangria da BTC dos últimos dias, das últimas horas, né, teve como estopim a força que o dólar norte-americano ganhou contra uma cesta de divisas. Foi o rally do DXY, e que agora vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante e que provavelmente vai permitir um pumpzinho da BTC. E o The Block está com um indicador muito interessante. Agora ele tem vários gráficos aqui dando conta do nível de criação de novos addresses em diversas redes. Eu estava aqui analisando a quantidade de novos addresses na rede Polkadot. Tem também de outros ecossistemas, de outras smart coins. Mas o fato é que é muito interessante. Essas redes vão crescendo exponencialmente. Vocês vejam que por dia quase 1.700 addresses são criados na rede Polkadot. Vocês vejam que isso há 2 anos atrás, em 2020, em outubro de 2020, ficava ali em torno de 800, 900 addresses dia. Hoje é praticamente o dobro, 1.700 addresses dia que são criados. Lembrando que o valor de uma rede é proporcional ao número de usuários ativos conectados a essa respectiva rede. E a Coreia do Norte tinha avisado que havia vencido a Covid, mas na semana passada eles importaram 1 milhão de máscaras faciais. Ou seja, de repente a história não é bem assim. E um boom econômico de desenvolvimento está varrendo a Arábia Saudita. Dentre os integrantes do G20, a Arábia Saudita é o país que mais cresce em todos os setores, principalmente o imobiliário. Aqui tem um exemplo de um empreendimento imobiliário com mais de 300 unidades. Foi tudo vendido em poucos dias, sem que o empreendedor sequer precisasse anunciar. É interessante que a gestão do Mohammed bin Salman tem sido aberta, tem sido agressiva em termos econômicos, apesar da repressão política ter aumentado depois que o pai dele elevou ele à condição de governante de fato, né? E, embora o MBS, o Mohammed bin Salman, tenha centralizado muito o poder político em suas mãos, o fato é que depois que o seu pai, o rei Salman, em 2015, elevou o MBS à condição de governador de fato do reino da Arábia Saudita, o fato é que não só Riad, mas toda a Arábia Saudita tem vivido um crescimento econômico sem precedente. É uma realidade em que uma nação que é uma grande produtora de petróleo e que padece daquele jugo da maldição do petróleo, em que grandes produtores de petróleo acabam ficando dependentes dessa commodity. No caso da Arábia Saudita, claramente o MBS quer criar novas frentes para um crescimento econômico não tão dependente assim do petróleo.
Como o Dubai também está fazendo agora. O Dubai é um polo de tecnologia, não só cripto enfim, de fintechs. E a Alemanha diz que vai priorizar o transporte de carvão mineral ao de passageiros na sua malha ferroviária. A Alemanha regredindo para o século XIX, vamos colocar assim. Eles estão religando as térmicas a carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral é um dos minérios cuja mineração é uma das mais poluentes do planeta, já que ao retirar esse minério do subsolo, ele vem contaminado com areia, com cascalho, com terra, e a lavagem do carvão mineral, ela acidifica a bacia hidrográfica e é preciso um circuito hídrico absolutamente fechado para que a poluição decorrente dessa extração mineral não seja tão impactante. A Alemanha, não só a Alemanha, mas toda a Europa estava se livrando das térmicas a carvão mineral justamente pelo grave impacto ambiental, mas agora com essa crise russa no fornecimento de commodities energéticas, eles estão voltando, regredindo para o século XIX, para o século XX e se renuclearizando, religando térmicas a carvão mineral e na economia, todos os olhos essa semana se voltam para Jackson Hole, onde vai acontecer um simpósio econômico mundial, sediado pelo Fed de Kansas City. O fato é que todo mundo quer saber como vai ser o pronunciamento do Jerome Powell em Jackson Hole, para saber se ele vai continuar sinalizando um aumento de 0,5% ou de 0,75% na taxa básica de juros norte-americana. Vamos ver como vai ser o pronunciamento do Jerome Powell dia 26 de agosto. Tá bom, pessoal? A BTC segue ali acumulando, agora desenhando uma figura triangular de acumulação que deve se desdobrar num espasmo ascendente para buscar essa acumulação aqui na faixa dos 30 mil. É possível também visualizar nessa mesma configuração gráfica no diário uma canaleta virtual de alta mais esgarçada, vamos colocar assim, como eu desenhei aqui no gráfico das VWAPs. Ela não está ligando completamente aqui os topos nem os fundos, mas o fato é que, a grosso modo, segue aqui uma canaleta virtual de alta, que pode ser interpretada também como uma figura triangular de acumulação. Mas aí entra-se na seara da análise técnica subjetiva. Com certeza é uma figura de acumulação que vai redundar num pump ascendente em direção ao nosso próximo alvo em 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.